E o Jornal das 10 apresenta esta semana uma série de reportagens sobre a profissão ex-presidente. Carlos Monforte conversou com 4 ex-presidentes da República que exerceram o mandato antes de Lula. Monforte, você ouviu José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Deu para descobrir o que leva alguém a entregar a vida política? Eu nunca consegui entender completamente isso. Olha, Grilo, Zé Sarney, o nosso primeiro entrevistado, deu uma pista, né? Explicou que a política tem apenas uma porta, a de entrada. Apesar disso, Sarney, que me recebeu no gabinete da presidência do Senado, confessou que sentiu um alívio enorme ao deixar a presidência. Foi um período difícil. Em 1988, Sarney convocou uma constituinte que lhe tirou um ano de mandato. Baixou 2 planos econômicos controversos. O plano cruzado tinha o objetivo de acabar com uma inflação de mais de 200% ao ano, congelou salários e preços, mas começou a faltar alimentos. 7 meses depois vinha o plano cruzado 2, que liberava os preços e alterava os cálculos da inflação. As exportações caíram, as importações cresceram e a inflação disparou. O Brasil pediu moratória e o ministro da Fazenda caiu. Mas José Sarney conseguiu dar ao país o que os brasileiros mais queriam: trazer de volta a democracia. Presidente, como foi o dia seguinte, depois do poder? Olha, eu saí do governo com uma extrema sensação de felicidade, porque afinal eu tinha concluído uma etapa difícil da história do Brasil, na qual eu entrei sem nenhuma possibilidade de sair bem, uma vez que com o problema do Tancredo, nós tínhamos pela frente uma série de interrogações e uma série de dificuldades. O senhor assumiu no momento de esperança do país, né? Todo mundo estava tenso por causa de Tancredo, mas ao mesmo tempo esperançoso que o país ia fazer uma mudança na sua vida. Mas o senhor assumiu e eu pergunto para o senhor qual foi a influência que de repente, a ascensão, à presidência da República teve no governo e depois na sua vida? Olha, eu quando assumi a presidência da República, eu fui comunicado às 3 horas da manhã que ia assumir a presidência da República às 10 horas. Eu, então, não tinha nenhum plano de governo que eu tivesse nem participado do que o Tancredo tinha organizado. Então, eu entrava num absoluto terreno do desconhecido. Tanto que eu disse naquele dia, eu digo, olha, Deus não deve ter trazido de tão longe que ele não tivesse uma missão e uma proteção a me dar, porque eram as dificuldades que nós tínhamos. Eu conhecendo a história do Brasil, sabendo que eu não tinha um partido político para me apoiar, sabendo que não tinha uma bancada federal para me apoiar, sabendo que ao mesmo tempo eu não tinha nenhuma preparação administrativa para exercer a presidência. Eu estava condenado a ser mais um presidente a ser deposto no Brasil, como foram outros presidentes. Então, a minha primeira preocupação no governo foi justamente a de legitimar o presidente, que até então ele exercia, por delegação e pela morte do Tancredo, as suas funções. Muitos achavam que depois que o senhor deixasse a presidência da República, o senhor iria se dedicar à literatura, né, que é a sua paixão, e também à fundação que o senhor criou para conservar a herança do poder, mas nada disso aconteceu. O que houve? A gente faz o planejamento da vida, mas o destino não obedece a esse planejamento que se faz. Na realidade, eu saí do governo certo de que ia abandonar a política, não queria mais saber de tratar da política e ia me dedicar justamente à literatura e realmente ia ter uma vida diferente daquela que eu tinha levado até então. O que aconteceu? Aconteceu que eu cheguei no Maranhão, houve uma ruptura política entre o governador e o nosso partido, e ao mesmo tempo
o presidente Collor assumia o governo, as forças que estavam aqui me convocavam para que eu viesse, que eu não podia deixar de participar daquilo, até mesmo para ajudar o país com as coisas que estavam acontecendo, e eu, então, fui obrigado a voltar à política por causa disso. Bom, o senhor construiu a sua carreira passo a passo, né, foi subindo, né, lá no Maranhão, até atingir a presidência da República. Quer dizer, o senhor já fez a sua história e faz parte da história do Brasil. Será que voltar de novo aos mesmos lugares onde o senhor já frequentou como político não pode, de uma certa forma, pelo que a história conta, essa história política, às vezes amarga, pode sujar sua biografia? A gente nunca governa o tempo que a gente vive. Isso o Helmut Schmidt até foi quem me disse, ninguém governa o tempo que governa. De maneira que a gente tem vontade de largar tudo aquilo e construir o seu próprio destino. Mas, evidentemente, as coisas não são feitas como a gente pensa. Até mesmo porque a política só tem uma porta, é a porta da entrada, não tem a porta da saída. Ninguém encontra. Qual é o fato específico dentro do seu governo que o senhor lembra agora, que traz as melhores recordações e aquele que traz péssimas lembranças? A pior lembrança que eu tenho do governo foi um erro muito grande que eu cometi. Foi o Cruzado 2. O Cruzado 2 realmente foi uma coisa que era errada e que os economistas me levaram a fazer. Eu não sabia as consequências do Cruzado 2. Então, realmente é uma data que eu não esqueço jamais, porque foi um erro que eu paguei caríssimo e que até hoje me dói quando eu penso nesse momento. E a boa recordação? A boa recordação é que no dia que eu ia deixar o governo, eu estava na sala da presidência, ia descer com minha mulher e meus filhos, e disse a eles, seu pai vai descer agora, e a rampa vai deixar o poder. E fiquem tranquilos que eu vou muito feliz, porque, na realidade, Deus foi generoso comigo, me permitindo, quando eu chegar ao fim do governo, deixar o país organizado, deixar o novo presidente eleito, fazer uma constituinte, restaurar a democracia, liberdade de imprensa, e, enfim, restaurar, quer dizer, os partidos políticos, enfim, o país gozando uma liberdade que ele nunca gozou. Agora, aí fora, tem dois grupos. Um grupo que vai aplaudir o Collor e um grupo que vai vaiar o Collor, que são o do Lula. Os dois grupos vão me vaiar, de maneira que eu não tenho solução. Eu vou sair daí, quer dizer, vamos atravessar, porque, como os gregos diziam, as coisas são boas quando terminam bem. E eu achava que tinha terminado bem. Quando eu desço a rampa, instintivamente eu meti a mão no bolso, puxei o lenço e, como quem diz, adeus. E aí apareceu o milagre. Os dois grupos que estavam lá me aplaudiram, começou a me aplaudir. Então, eu via os amigos que estavam do lado chorando, desci e tomei o ônibus, dei uma volta, ainda falei com o povo. Qual é a postura que deve ter um ex-presidente? Eu, pelo menos, voltei a ser cidadão comum, e que o povo veja que é uma noção de democracia. Ver que um homem que foi eleito, que foi presidente da República, que teve os destinos do país na mão, ele está ali como qualquer cidadão comum, empurrando a sua bagagem, entrando numa fila de aeroporto, entrando numa fila numa loja. Então, é uma maneira didática de se mostrar ao povo o que é a democracia. Nós estamos praticando a democracia. Boa noite, presidente. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado.